Olá, galera, tudo bem? Estamos de volta com o EdCast e dessa vez nós trouxemos a Tatiana. E a Tatiana vai falar com a gente um pouquinho sobre psicomotricidade. Lá vem novidade, hein? E aí, Tati? Prazer. É um prazer estar aqui. Fala aí um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou na psicomotricidade para a galera de casa te conhecer. Na verdade, eu trabalhei sempre com educação infantil, né? Depois de um tempo na educação infantil, eu fui para educação especial. Fui dar aula só para pessoas com síndrome de Down. E lá, quando eu comecei a atuar, eu via que a pedagogia não era suficiente. A pedagogia e a psicologia não eram suficientes para desenvolver os alunos, né? E comecei a estudar, a pesquisar como que eu ia fazer para alfabetizar essas pessoas, que eles precisavam... o corpo deles eram muito... não debilitados, não é essa palavra, mas a parte motora... Limitados, isso, obrigada. Pensava assim, como que eu vou desenvolver essa parte deles só com a pedagogia ou só com a psicologia? Foi aí que eu conheci a psicomotricidade. Então você tem uma formação em psicologia, além de pedagogia? Sim, além da pedagogia, sou psicóloga. E eu comecei a estudar, comecei a fazer pós em psicomotricidade, porque muito do que eu via na educação infantil... que movimentava o corpo, que era a partir das brincadeiras, ajudava a estimular esses adolescentes e adultos com síndrome de Down. E a psicomotricidade complementou isso. Então você saiu lá da educação infantil, da base, e foi trabalhar com adolescentes e adultos? Isso, com síndrome de Down. Com síndrome de Down. Isso. E aí a sua função era alfabetizar essas crianças, esses adolescentes e esses adultos? Isso. E aí você batia com a limitação motora. E a cognitiva também um pouco, né? Só que a parte motora era muito... chamava muita atenção. Porque como que eu pensava em fazer um aluno escrever se ele não mantinha nem a postura reta na cadeira, por exemplo, né? Se ele não tinha um tônus fortalecido. O estudo da psicomotricidade, eu trouxe a psicomotricidade para a sala de aula. Tem muito valor aí nesses estudos? Tem um pouco. Tudo que eu andei buscando, que era relacionado à motricidade, batia no valor lá na França. Sim, tem um pouco a ver e também a gente estuda bastante o Vitor da Fonseca, né? Que é o pai da psicomotricidade. E me fala uma coisa, define para o público de casa o que seria psicomotricidade. É a junção da parte motora com a parte psíquica, vamos dizer assim. Para o pessoal entender mais facilmente. A partir do movimento e das emoções e da parte do cognitivo, a gente junta tudo e facilita a aprendizagem para a criança ou para o adolescente ou para quem tem algum transtorno. Então, ela ajuda muito nessa parte. Né? E ela não é exclusiva para crianças de inclusão, para pessoas de inclusão? Não é exclusiva. Ela é facilitadora para as crianças de inclusão, mas se ela for inserida na educação infantil, por exemplo, a possibilidade da alfabetização vem com muito mais facilidade do que se você ficar ali só no treino. Vamos dar um exemplo disso. Assim, eu tô lá na educação infantil, sou professora de escola infantil, tô lá com a minha turminha e aí eu quero... começa aquela sequência, né? Por exemplo, nós, a Escola ED, começamos no berçário. Então, a gente vai do berçário até a turma de 5 anos. E aí, depois que vai pro fundamental, né? Como ocorre na maioria das escolas, só que a gente tem um berçário. E aí, para eles chegarem nesse nível de leitura, pelo que você tá me falando, eles vão ter toda uma carreira de psicomotricidade aí dentro desse percurso, até eles chegarem aos 5 anos. É isso? Então, dá um exemplo prático. Se a gente pegar uma criança lá, desde pequenininho, começar a estimular ela na parte motora, é muito mais provável que essa criança aprenda a ler e escrever com mais facilidade. Por quê? A gente vai estar dando noção de corpo, a gente vai estar dando noção espacial, lateralização, a gente vai estar fortalecendo o tônus dela, a gente vai estar dando o equilíbrio, que é tudo o que a gente precisa para chegar na alfabetização. Por quê? Quando uma criança vai escrever dentro da linha, por exemplo, como que a gente faz uma criança escrever dentro da linha um movimento tão preciso sem ela conhecer o seu corpo primeiro?
sem ela fazer Que é uma noção espacial que ele precisa ter, né? E corporal, né? Corporal. E corporal. Então, se você leva isso lá pro berçário da criança rolar, a criança engatinhar, o engatinhar é muito importante para a criança. Uma criança, um bebezinho que pula essa fase do engatinhar, por exemplo, não estimula as partes dos tendões da mão, por exemplo, que é fundamental lá. Nossa, isso faz muito sentido. Meu filho não engatinhou. Viu? E ele aprendeu a desenhar velho, assim, né? Ele não foi uma criança desenhista, como eu tive os outros. A maior parte da diversão deles era soltar caderno, lápis de cor e ficar lá desenhando, fazendo histórias, não sei o quê. Eu tenho, inclusive, meu filho do meio, ele é um desenhista, assim, fantástico. Ele desenha as coisas super bem. E esse pequenininho, que hoje tem 11 anos, não é mais pequenininho, ele ainda tem um desenho infantilizado. Então, ele ainda tem um desenho que ainda é quadradinho, sabe? Cabeça quadradinha, corpinho quadradinho, aí um retângulozinho que é a perna, um retângulozinho que é o braço. E eu sempre achei isso muito curioso. E achei super curioso, porque eu já sabia que a falta do engatinha tinha uma problemática que eu viria a descobrir, só que eu não achei que estava ligada a essa musculatura da mão. Sim. Sim, está. Eu sabia da questão de ele, por exemplo, ele não aprendeu a sair de obstáculos, né? Porque quando tá engateando rapidinho, aí não bate no sofá, né? E aí, provavelmente, ele tem estratégia, planejamento motor defasado, porque não tem a noção do corpo. que seria um planejamento. Um planejamento motor é, por exemplo, assim, a criança precisa pegar, tem um objeto em cima de uma prateleira. O que ela precisa fazer para pegar aquele objeto? Ela precisa puxar uma cadeira, ela precisa levantar o pé e se apoiar na cadeira, ela precisa esticar o braço para pegar o objeto que ela quer. Isso é um planejamento motor. Se a criança não tem... Nem sei se ele... Como seria esse planejamento estratégico dele, porque ele é muito quieto. Então, ele não é uma criança que vai buscar coisas, nunca foi. Ele sempre foi muito quieto. Então, por exemplo, num obstáculo na rua, por exemplo, se... tem um obstáculo na rua, de repente ele tropeça e não é porque ele não viu, é porque ele não tinha noção do espaço e do corpo dele nesse espaço. Faz sentido. Ele já saiu de dentro do carro, pisou dentro da lama, tendo espaço para ele dar uma passada, né? Uhum. Ele saiu do carro e pisou. E eu, gente, não viu a poça de lama? Viu a poça de lama. Mas não sei o que acontece, meteu o pé na poça de lama. É o planejamento motor, é isso. Faz sentido. Obrigada, Tati. E isso geralmente a psicomotricidade levada para as escolas é uma luta. Porque a educação em si não é natural? Não deveria ser. Mas as escolas, elas visam muito o alfabetizar. E aí, o que é alfabetizar? Alfabetizar é papel. Lápis e caneta. Ah, não, apostila. Não, a maioria das escolas, a gente não foi assim, né? A maioria das escolas. Admirada, porque sim. No nosso caso... Por exemplo, lá onde eu introduzi a psicomotricidade... Não tinha antes? Não tinha. E eu era mal vista. Ai, que saiba, não, a gente tem um educador físico dentro da escola, que ele é professor de educação física e psicomotricista. Então, ele vai lá para os bebês, assim, ele faz educação física padrão no fundamental, faz o dia de esportes e ele faz a psicomotricidade do berçário até o infantil. Todas as terças e todas as quintas. Mas não se resume a ele. As professoras que são educadoras das salas, né, de educação infantil e do berçário, elas também fazem a estimulação psicomotora. Ah, isso é muito bom. Que diferencial enorme da escola, porque, olha... É uma luta. Que a gente entende que isso faz parte do processo de alfabetização e o processo motor é o processo daquela idade. Sim. Né? Nada é mais importante que esse momento para eles naquela idade. Muita gente fala do atraso da fala para ter diagnóstico para uma criança, né? A criança com 2 anos tem que observar para ver se fosse levado em consideração também o atraso motor da criança ou esses pulos de fase do tipo engatinhar e tal. Também é um indício de... Pode ser que tenha algum transtorno de aprendizagem, ou um TEA, ou um TDAH. E se fosse isso levado em consideração, poderia ter uma... Ser mais completo nesse diagnóstico? Isso.
Me fala uma coisa, quais são os benefícios que a psicomotricidade traz para dentro da educação, já que a gente está falando de escola? Todos. A psicomotricidade, ela deixa o indivíduo muito mais autônomo, ele consegue escolher melhor, ele consegue planejar os movimentos melhor. Na hora da alfabetização, é muito mais fácil a criança se alfabetizar quando ela é estimulada com a psicomotricidade. Então, se eu fosse colocar numa balança uma escola que trabalha com psicomotricidade e outra que não trabalha, a que trabalha vai ter muito mais benefícios? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque ela tem um movimento do corpo todo. Então é isso, se a criança ela é pequena e ela precisa chegar lá, eu volto a dar o exemplo, de escrever dentro da linha, que é uma linha pequenininha. Como que ela vai fazer isso se ela não consegue, por exemplo, andar em cima de um quadrado grande, né? Que é a noção corporal. Como que ela tem noção desse corpo? Porque a psicomotricidade ela é uma base, ela vem da percepção sensorial, a gente passa pelo tônus, pelo equilíbrio, percepção... Calma. Fala pro público agora o que é uma percepção sensorial. Percepção sensorial, vamos lá. É que a gente é leigo, a gente está tentando entender. Tá certo. A percepção sensorial vamos dar o exemplo dos bebês. Quando a gente tem o bebezinho lá, o que ele faz quando ele começa a se movimentar, ó, e lá nos seus 4, 5 meses, ele começa a pôr a mão na boca, começa a pôr pé na boca, começa a colocar tudo na boca. É a percepção sensorial, ele começa a conhecer o mundo através das sensações. E isso é fundamental, é isso que meio que conecta o cérebro para a aprendizagem. Então, se você tem lá um bebê que fica parado, que não põe nada na boca, que não se mexe, que você já começa a ter um alerta. Opa, alguma coisa tem aí. Porque ele não tá querendo sentir o que ele tá recebendo. Então, a gente começa nessa base, a percepção. E aí o tônus começa onde? No pescoço? Tônus é pescoço, quando a gente coloca o bebê, por exemplo, de bruço, para ele ter essa sustentação da cabeça. Eu li que o bebê tem um ganho enorme quando ele quando ele senta. Sim. E que ele consegue girar o corpo, porque aí ele começa a ter uma noção de tudo que está ao redor dele, não só o que está na frente, né? Exatamente. E quando ele é pequenininho, ele não tem muito essa noção, então ele só vê aquilo que está na frente, né? Então ele ganha espaço. Isso que é tão importante colocar um recém-nascido, por exemplo, né, lá com seus 15 dias de bruço, para ele levantar a cabecinha, já começar a levantar a cabeça. Porque se a gente deixa ele lá... Isso fortalece os músculos, sim, né? Uhum. E se você deixa ele lá paradinho lá, sempre na mesma posição, eu entro no berçário bagunçando tudo. Então, se eu vejo criança sentada, e aí eu vou lá e tiro. Se eu vejo que tá de barriguinha pra cima, eu boto de barriguinha pra baixo. Tá certo. Eu vou lá e fico movimentando eles. É isso que eles precisam. E aí vem o tônus, que é o fortalecimento na hora que eles vão engatinhar, por exemplo, no rolar. É muito importante um bebê rolar. É importante o bebê engatinhar. É importante ele começar... Quais são os ganhos dele rolar? Você falou aí da... Rolar é para ele ter a noção corporal dele espacial. É para ele entender onde ele tá no espaço. Rolando, ele começa a aprender a ter forças para sentar daqui a pouco. Entendi. Então, é muito importante essa fase. E a gente fala, que bobeira, né? Pra quê? Mas não, é importante que o bebê saiba rolar pro lado que vai, pros dois lados. É importante que ele mira um objeto que ele vai rolar. Ele vai... Eu acho interessantíssimo. Rola até o objeto. E aí, passa do engatinhar, do sentar pro engatinhar. E a força da mão também, né? Que ele vai tendo essa força nos tendões. E aí, ele vai fazendo força para se levantar. Aí começa a escalar. Começa a escalar e ele começa a ter força no tronco. E isso tudo são subsídios para aprendizagem. Então, por que a gente fala, não coloca um bebê no andador? Porque ele não vai estar se conhecendo, ele não vai estar conhecendo o corpo dele. Ele vai estar... Ele usa uma ferramenta, né? Reforçado para o andar ali, uma ferramenta, exatamente. Mas ele não vai ter a noção corporal dele. Então, a probabilidade desse bebê lá na frente se tornar uma criança... Não coloca os bebês no andador. Jamais. Faça como na escola, estimule. Deixe livre. O melhor estímulo é deixar livre. Por exemplo, lá na clínica que eu trabalho, né? Eu trabalho bastante com autistas.
Grande parte dos autistas que não têm atenção, quando a gente vai fazer um teste psicomotor, a gente vê defasagem no equilíbrio. Então, aquela coisa de ficar de um pé só, de conseguir se manter, de andar por cima de algo e não cair. Isso, estimular a andar em cima do meio fio da calçada, deixar a criança de ponta cabeça e andar com as mãos, sabe? Aquela brincadeira de carrinho de mão. Sim. Isso tudo é muito importante. Deixar a criança livre para explorar o espaço é como ela vai conseguir adquirir as habilidades necessárias para se alfabetizar, para se desenvolver, enfim, trabalhar o corpo. Não existe cérebro sem corpo. Sim, verdade. Até existe, mas não funciona. Quais são os desafios? Assim, eu pesquisei sobre a psicomotricidade e uma das coisas que eu descobri é que o psicomotricista, ele só foi reconhecido em 2019, né? Sim. Como uma profissão regulamentada, né? Dentro do mercado de trabalho. Sim. E você tá antes de 2019 já? Não, eu tô depois. Me formei recentemente. E aí, qual é a formação que vocês têm? Vocês viram uma especialista em psicomotricidade ou uma psicomotricista? Não, não existe essa diferença? Existe. Primeiro, agora ainda é especialista em psicomotricidade. Mas está vindo a graduação de psicomotricidade. E aí vai virar um psicomotricista quem se gradua. Exatamente. Entendi. Então você é especialista porque fez uma especialização. Isso mesmo. Vou entender. E que estratégias os pais de casa podem utilizar para ajudar o filho que tem alguma defasagem, que eles, né, entendem que tem alguma defasagem, a questão do equilíbrio que você falou, ou o bebê que não rola, ou uma criança que já seja um pouco maior. Então, que estratégias que você pode dar de dicas para os pais fazerem em casa com a criança que eles... estou vendo o que a Tatiana está falando, estou vendo que não é bem assim. E aí, o que é que eles podem fazer para ajudar? Primeiro, tirar o celular. Boa dica. Essa é a dica fundamental. O celular não desenvolve ninguém, principalmente bebês. Então, assim, eu sei que a rotina da casa é difícil. Eu sou uma pessoa sozinha em casa, sou eu e meu filho, então é muito difícil. Mas eu busco alternativas para entreter de outra forma. Então, a rotina dos pais eu sei que é uma loucura, eu sei que vão me julgar, vão falar, você não tá em casa para saber. Os nossos pais criaram a gente sem celular, não é? E estamos vivos. Bebês, né? Quando a gente tem lá o recém-nascido, então a dica de recém-nascido lá com seus 15 dias já deixar de bruço. Lá aos 4 meses, por exemplo, dá bastante estímulos de visual. Então, chocalho, que o nenê vai virar o olho e o rosto para um lado e para o outro. Coisas com luzinhas para ele acompanhar o olhar também. Quando ele estiver ainda nessa fase, deixar no chão. O chão é a melhor forma de estimular um bebê. Deixa a criança no chão com brinquedo livre espaço. Porque ele vai querer rolar, ele vai querer se rastejar, que é importante também. E aí ele vai querer pegar as coisas. Então, deixa um tapete lá fofinho para ele, brinquedinhos e chão. Quando começar a ver que ele tá rastejando, põe o brinquedinho um pouquinho mais longe para ele tentar fazer a força de pegar. Observar se o bebê tá fazendo o contato visual e se ele tá fazendo o rastreio visual, que é olhar para onde tá indo o brinquedinho. Isso é importante também. Tem um chocalho balançando aqui, o nenê não tá fazendo nada, ou alguma coisa tem. Ou não tá escutando direito, ou não tá se interessando pelo objeto, e aí é para ficar em alerta. Então, isso são indícios de atraso motor. Né? A gente fala assim, mas vai acontecer, tudo tem seu tempo. Não, a gente tem que observar as fases do desenvolvimento. Sim. Eu vejo muitos psicólogos falando disso. Toda criança tem o seu tempo, mas existe um tempo que é um tempo básico para todo mundo, que é a fase do desenvolvimento. Isso. Então, se a criança está muito longe da fase do desenvolvimento, por favor, alertem-se. Exatamente. Algo está errado, sim. Então, precisa procurar ajuda o mais rápido possível. E atraso motor é indício de alguma coisa. Vamos investigar. Se o médico falar, não é nada, fica de orelha em pé.
fica com a pulga atrás da orelha, porque pode ser sim, pode ter alguma coisa aí. Por exemplo, ele não engatinhou, ele andou com a perninha puxando. Não é o esperado do engatinhar. O engatinhar, ele é de fato 4 apoios. Então a gente precisa observar como que vai ser esse andar, esse desenvolvimento. Lá na EJA a gente tem um espaço, e é muito engraçado. Existem pais e pais, né? E aí alguns pais chegam e adoram esse espaço, porque é um espaço que tem estantes no fundo com muito brinquedo, baús de brinquedo, ela é uma sala muito grande, muito ampla e tatame no chão, ponto. Que delícia. O objetivo, né, da EJA Baby, que é a parte que a gente tem o berçário, e aí a gente tem isso na parte de baixo do berçário, que são bebês só até 1 ano, e a gente tem na parte de cima do berçário, que são bebês de 1 a 2 anos. O mesmo estilo de espaço, ou seja, espaço com bastante tatame, porque se cair não vai machucar, para que eles brinquem e trabalhem o corpo deles de forma livre, sem ter mesa e cadeira para esbarrar nela, né? Por que eu tô falando da escola, como a gente está falando de casa? Porque às vezes vai ter um bebê, mas não prepara um espaço para o bebê. Prepara um espaço cheio de móveis. Sim, né? Com certeza. E que impede o movimento do bebê. Eu lembro que quando eu fui ter meu segundo bebê, eu tinha uma sala pequena. E o quarto só cabia os móveis. Então era uma cama de solteiro, um bercinho, uma cômoda, não sei o que, não cabia mais do que isso. Falei, vou precisar de um espaço pro bebê. Catei o sofá e coloquei na rua. Meu marido chegou, ele falou assim, o quê? Você fez com o sofá? Falei, meu filho vai precisar de espaço. Então, o sofá é um ambiente para adulto. E eu estou agora preparando a casa para um bebê. Isso. Então, o sofá não importa agora. Se ele tiver maior, que tiver resolvido as questões de espaço dele, a gente repõe o sofá. Tá certíssimo. Eu Catei um tapete enorme, deixei na sala e não tinha sofá na minha sala. Eu pus na rua. Eu abri a casa e coloquei o sofá na rua. 2 minutos alguém levou embora. Você tá de parabéns. E voltando lá na pergunta que você falou de como eu estimulo o equilíbrio, né? Como eu estimulo essas coisas na criança. Deixa a criança colocar, né? Quando ela estiver lá com seus 3 anos, já deixar ela colocar água no copo dela, ou ela levar o copo com água para alguém, levar o seu prato até a mesa. A gente tá trabalhando equilíbrio com ela em casa. Muito simples. Quando estiver na rua, deixa andar no meio-fio da calçada, que ela vai se equilibrando ali. Se ela colocar o pé na parede e a mão no chão, ótimo. Isso é maravilhoso para ela. Ela tá estimulando o seu corpo a funcionar de forma correta. A gente precisa disso. Aí vai dar... Vai regulando, né? Exatamente. E vai fortalecendo os tendões, os músculos da mão, que é importante para eles aprenderem lá na frente. Em casa, a criança tá na cama, ela vai ficar de ponta cabeça no chão para pegar alguma coisa, deixa. Evitem falar, desce daí, vai quebrar, vai fazer isso, vai acontecer isso. Não, dê direções para que ela consiga executar o movimento, para que ela não se machuque. Porque isso vai fazer com que ela se desenvolva. Então, ela vai pegar um brinquedo que tá lá no armário, lá em cima, e ela vai precisar pegar uma cadeira e subir no armário. Deixa. Só fique embaixo ali, fazendo a manutenção ali para que ela não caia e se machuque. Mas se ela cair, conforta, fala, não, tá tudo bem, eu tô aqui. Mas faz de novo, exatamente o que eu ia falar. Estimula a subir de novo, porque a primeira vez ela não teve noção do espaço e do corpo. Na segunda ela vai ter, e aí muito mais difícil ela vai cair. Quanto mais livre você deixa a criança, menos ela se machuca. Porque ela vai conhecer o seu corpo muito mais rápido do que se você tiver... Vai entender os limites, e vai entender os limites muito mais rápido do que se você estiver ali orientando o tempo inteiro. Verdade. E é um nível de controle sobre o corpo do outro, né? Muito. Eu queria agora que você falasse um pouquinho para mim sobre a tua clínica. O que é que vocês fazem lá? Eu sei que é um grupo, né? São várias terapias. Como é que funciona? Tem Entrelaços apoio educacional, né? Sou eu e mais um psicomotricista e uma psicóloga. E a gente se juntou para dar apoio às escolas. Então, o nosso objetivo é entrar nas escolas e mostrar a eficácia da psicomotricidade tanto na educação infantil como na inclusão. Como ajuda no desenvolvimento
tanto das crianças como crianças atípicas e típicas. Então, gente, se vocês têm interesse em ter esse trabalho dentro da escola de vocês, o número da Tati vai aparecer aqui embaixo, todo o contato dela, tá? E se você curtiu essa nossa conversa, dá o like, ativa o sininho, tem uma caixa de conversa aqui de mensagem, que vocês podem estar fazendo as perguntas. Eu e a Tati nos disponibilizamos a responder as perguntas, né, dentro do possível. E divulguem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a informação é importante para que se chegue, né, nas famílias que têm dificuldades, nas primeiras famílias que estão se formando. Às vezes a família precisa de um apoio de um profissional e a gente está aqui para poder ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Obrigada, Tati, por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, de ter participado aqui com a gente no Edcast. E você foi super bem-vinda, as informações que você deu foram preciosas, tá? Eu que agradeço, obrigada pelo convite, parabéns pela escola, pela iniciativa. E mais uma vez, obrigada.